O tema da mensagem de hoje é comunhão rompida. Repita, comunhão rompida. Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 33. Levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, Léia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Mas ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se em terra 7 vezes, até chegar perto do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e eles choraram. Amém? Hoje é uma coisa muito natural que acontece entre as famílias, que é o rompimento nos relacionamentos. Tem acontecido com frequência entre irmãos, né? Irmãos na igreja, entre amigos, entre pais e filhos. E nisso, por muitas vezes, surgem mágoas, ressentimento. Atinge uma boa parte de muitas pessoas. Não deveria ser isso com os cristãos, mas infelizmente acontece. E esses, amados, por muitas vezes transformam em pessoas feridas e preferem ficar distante um dos outros. Satanás, ele tem investido muito pesado, muito forte contra a igreja nesta área. Amém? Pois ele sabe que uma igreja dividida não subsiste. Repita comigo: igreja não é o prédio. Igreja sou eu. Amém? Vire para o teu irmão que está aí do lado e diz assim: você é a igreja. Mateus 12, 25 diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Salmo 133, versículo 1 diz: ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Deus, ele habita no meio de união. Deus habita no meio do amor. Deus habita no meio de conquistas. Deus não habita em meio à guerra. Tem como você estar numa guerra e a hora que você lançar uma bomba sobre o teu inimigo, que é uma outra pessoa, um outro ser humano, e quando cair lá, você gritar do lado de cá: glória a Deus, matei mais um. É possível isso? Não tem nem clima, né, irmão? É um clima de tensão, de pressão. E por muitas vezes é isso que o diabo faz. Ele tenta causar intrigas, contendas. Este é um sentimento que infelizmente ficou no coração de 2 irmãos, Jacó e Esaú. Eles já não experimentavam mais os momentos que eles tiveram, que cresceram juntos. Eles cresceram juntos, eles brincaram juntos, eles fizeram arte juntos, mas por conta de uma atitude, houve uma mágoa muito grande e eles ficaram separados por muito tempo, a ponto de um querer matar o outro. Será que você já viu algo semelhante na tua família? É possível que aconteça nas famílias que a gente conhece? Sim. Um dia a amizade deles acabou, irmão. O afeto terminou e se tornaram como estranhos. Jacó e Esaú, eles desenvolveram uma grande amizade, por causa das experiências passadas. Mas também desenvolveram uma inimizade por conta de algo que ficou no passado, mas que ainda era grave no seu coração. Comunhão rompida é quando existe uma barreira no meio da comunhão. Isso acontece com casais, isso acontece com pai e filho, isso acontece com mãe e filho, isso acontece com irmãos, isso acontece com amigos, mas nem mesmo aquele grau parentesco que eles tinham, a mesma corrente sanguínea, talvez o mesmo tipo de sangue, impediu que isso acontecesse. Nós temos visto também, amado, que isso acontece entre irmãos na igreja de Cristo. O meu dedinho pode ficar de mal da minha orelha? De mal é assim: na hora que você coçar, eu não vou te coçar porque eu estou de mal. É possível?
O corpo, quando ele precisa de algo, ele movimenta o corpo inteiro. Não é assim? Eu não sei se acontece só com você ou é comigo. Quando eu estou com a mão cheia de graxa, me coça tudo quanto é lugar. Já aconteceu contigo? E aí eu faço o quê? Eu estou com a mão cheia de graxa, não dá para me colocar, né? Aí eu uso o braço, eu uso a camisa, eu faço assim com o pescoço, porque eu estou com a mão suja. Isso é o quê? É o corpo pedindo socorro para outra parte do corpo. Sim ou não? Nós somos corpo. Tanto na nossa casa, na nossa família, como também você é corpo na igreja. E o diabo diz, uma vez que eu conseguir criar uma barreira, um bloqueio na vida deste corpo, desta igreja, ela não prevalecerá. Sabe, meu irmão? Deus tem mostrado que nós temos que consertar relacionamentos. Repita comigo, eu preciso consertar os meus relacionamentos. Por pior que seja o teu irmão, a tua irmã te ama. Por pior que seja o teu marido te ama, tua esposa te ama, teus filhos te amam. Talvez foi abalado por alguma situação, mas pensa no seguinte, não foi Deus que causou essa situação, quem causou foi Satanás, então é ele que tem que bater em retirada. É ele que tem que ser expulso, é dele que você tem que ficar de mal, é dele que você tem que, sabe, ter arrepio e dizer, eu não quero mais estar perto, não é desta pessoa, mas pastor, ele me chamou de baixinho, falou que eu era gordo, disse que eu era careca, me chamou de feio, me chamou de seja lá o que for, não importa. Talvez foi um momento de ira, um momento de, sabe, complicado da situação que você também ajudou. Sabe o que aconteceu a briga desses dois irmãos? Um prato de lentilha. Um tinha, sabe, o dote da cozinha, cozinhava muito bem, que era Jacó. Na época, naquelas, né, anos atrás, centenas de anos atrás, existia a bênção da primogenitura, ou seja, quem recebia a bênção da primogenitura era o primogênito, era o irmão mais velho, o filho homem. Jacó era segundo, ele era praticamente gêmeos de Esaú. Mas mesmo gêmeos, os dois não nascem ao mesmo tempo. Um nasce primeiro, sim ou não? O primeiro que sair, ele é o mais velho, ainda que não seja de dias, seja de segundos ou de minutos. Mas Esaú, ele era o mais velho. Então, consequentemente, ele era o primogênito. E havia a bênção da primogenitura. E ele então rouba a bênção do seu pai. Seu pai já estava velho. Esaú era um caçador. Ele era uma pessoa que gostava da caça. E quando ele saiu, ele ficou um tempo fora. E quando ele volta, ele sente aquele cheiro na cozinha. Sabe quando você chega com fome na sua casa? E o cheiro da comida da tua mãe é melhor do que qualquer comida, é a comida da mãe, não é? Sim ou não? As pessoas podem não gostar, mas você que foi criado com ela se adora. Não é verdade? Eu me recordo quando eu era criança, minha mãe fazia um mingau, uma sopa lá com fubá, e colocava uma carne moída, às vezes colocava não era bem polenta, era mais líquido, colocava couve, e eu gostava demais daquilo. Talvez se a gente falar, eu gostava com a lasanha que a minha mãe fazia, não, eu gostava daquele mingau. Eu gostava do cuscuz que a minha mãe fazia, gostava ou não gosto, né? E talvez você tenha algo que lembra a sua mãe do que ela fazia. E quando você chegasse com fome, talvez aquele seria o melhor prato. Esaú adorava a lentilha que Jacó fazia. E Jacó, querendo dar o golpe, porque ele era enganador, o que ele fez? Ele disse assim, na hora que ele vier morrendo de fome, querendo o meu guisado, querendo a minha lentilha, eu vou fazer uma troca com ele. Eu vou dizer assim, então me dá a bênção da primogenitura e eu te dou. Jacó usou de engano? Sim, infelizmente combinado com a sua mãe. Mas quando ele faz essa atitude, o irmão cai que nem um patinho. Ele pensou assim, meu pai não vai morrer agora, vai demorar ainda para morrer, está meio cego, mas ele não vai morrer agora. E diz para Jacó, tudo bem. Sabe, um irmão consegue mentir para o outro? Sim ou não? É fácil, não é?
O irmão mente para o outro, o irmão é conivente com o outro, às vezes até nas coisas erradas, esconde do pai e da mãe, sim ou não? Ele disse assim, que nada, eu falo para ele que tudo bem, mas Jacó sabia como estava o pai. E ele vai e come, e aí o que ele faz? Só para encurtar a história, ele pega uma pele do animal, coloca no braço e manda chamar Esaú, porque ele iria dar a bênção da primogenitura, engasguei. Ele estava cego, mas ele conhecia o filho. E quando Jacó foi, envolveu no seu braço aquela pele de animal, ele disse, sou eu, pai. Falei, sua voz está esquisita. Será que um pai conhece o filho pela voz, sim ou não? Ele disse, sou eu mesmo, passe a mão no meu braço. E quando ele passa, ele vê aquele braço peludo. E ele então abençoa a Jacó. Sabe, irmão, e por conta disso, a briga ficou formada. E por causa disso, Esaú, quando ficou sabendo, ele quis matar Jacó. E ele diz, então, a mãe dele falou, agora então você precisa ir embora, vai para outro lugar, porque o seu irmão, ele é chucro, ele é muito bruto, ele é um ogro. E ele vai te matar. E Jacó fugiu da presença do teu irmão por muitos anos. Repita comigo, se quisermos ter uma vida cristã sadia, e uma igreja saudável, precisamos restaurar a comunhão rompida. Ponto 1. Como podemos restaurar uma comunhão que foi rompida? Amados, só podemos restaurar quando nós temos uma iniciativa. Nenhum laço rompido pode ser restaurado se não tiver a iniciativa de alguém. Sempre tem que ter o primeiro, sim ou não? O marido e a mulher brigam, eles querem fazer a parte, né? Fazer a paz. Aí o marido fica dizendo, enquanto ela não falar comigo, eu não falo com ela. E ela do outro lado dizendo, enquanto ele não vier, porque eu não tenho culpa, o culpado é ele, eu não vou ceder. Ambos estão morrendo de vontade de conversar. Porque é difícil você deitar do lado de alguém, sabe? E acordar não poder falar bom dia. Então fica aquela briga, às vezes o irmão, um faz uma coisa, o outro quer ajudar, mas não, nós estamos brigados. O amigo, não tem ninguém para você sair no sábado à noite, mas tem um amigo, mas ele está de mal. Sabe, meu irmão? Alguém tem que ceder. Mas sabe o que o diabo coloca no coração das pessoas, dizendo assim, não, se você ceder, você é besta. Ele vai fazer de novo, porque toda vez é só você que cede. O Senhor nos ensinou que aquele que cede é o mais abençoado, porque tem um coração limpo, tem um coração puro. Alguém, meu irmão, tem que levantar a bandeira branca, sabe? E sinalizar que deseja um conserto. Foi o que aconteceu com Jacó. Era lícito que Jacó levantasse a bandeira branca e fizesse paz com teu irmão? Claro, ele causou tudo isso. Mas não sabia ele que o irmão dele, Esaú, também já queria esta paz. Porque, irmão, nada melhor do que o tempo. Você está com raiva, você está chateado, você está bronqueado, você não consegue perdoar por alguma coisa, deixa que o tempo é a resposta. Amém? Tem coisas que o tempo se encarrega de apagar, de reconstruir. Ele então desejou, irmão, consertar o relacionamento com Esaú. Em Gênesis 32:4 diz assim, teu servo Jacó manda dizer isso. E Jacó, então ele sinaliza que desejava a restauração, sabe, daquela comunhão. É importante nós prestarmos atenção na atitude de Jacó, pois ele já havia errado em roubar a Esaú o direito da bênção. Porém, ele se humilhou e teve a iniciativa de consertar o que havia estragado. Eu não sei o que Deus quer falar contigo, mas o Senhor te diz nesta noite, é tempo de se humilhar e consertar o que você está estragando. Talvez a pessoa que te ama, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu amigo, está tentando consertar contigo e você ainda está aí duro ou dura de coração, dizendo, não, comigo é assim. Amado, quando nós estamos supostamente com a razão, é muito fácil você bater no peito e dizer, eu tenho razão, então a última palavra é a minha. Não se esqueça que a situação pode virar, pode reverter. Hoje alguém clamando para que você volte à amizade, amanhã pode ser você.
Amém? A melhor coisa é quando nós temos o coração voltado para perdoar, porque este não sofre. Sofre quem não perdoa, porque a mágoa, o ódio, a ira, a raiva, sabe, corrompe o teu coração e não consegue deixar que brote a alegria do Senhor na tua vida. Eu conheço crente que não toma Santa Ceia e é ciente disso. Eu não vou tomar Santa Ceia porque eu tenho mágoa da pessoa fulano de tal. Ah, me fez isso, me fez aquilo, e eu tenho mágoa, não consigo perdoar porque não quer perdoar. Porque o perdão ele começa a partir do momento que nós desejamos. Nem sempre conseguimos, mas precisamos desejar. Sim ou não? Talvez você fale, olha, se eu conseguisse, eu até liberaria o perdão, porque isso está me fazendo mal, mas eu não consigo. Então a pessoa pega a última palavra, não consigo, e continua colocando aquele sentimento para ficar mais forte. Jacó pensou diferente. Eu cansei de ser enganador. Eu cansei, eu preciso e sinto falta. Imagina o Jacó, irmão. Durante anos que ele ficou longe do teu irmão, ele constituiu família, ele sabia que seu irmão tinha casado, ele também tinha. Seu irmão tinha filhos, ele também tinha. Ele tinha vontade de conhecer os teus sobrinhos, sabe? O seu irmão também tinha, mas não tinha. Passava Natal, passava Ano Novo, passava aniversário, passava várias festas da época e eles não poderiam se encontrar, porque o que estava no coração deles é: se eu for à frente do meu irmão, ele vai me matar. Porém, Esaú já tinha perdoado. Sabe por quê? Porque a maior bênção que nós podemos ter, meu irmão, é a bênção de ter a paz no coração. Ele tinha toda a razão em ter raiva de Jacó. Amém? Este é o problema das pessoas que querem ter razão. Envolve outra e diz assim: olha, fulano, você não acha que eu tenho razão? Fulano fez isso, e sempre vamos encontrar um endemoniado e vai falar: isso mesmo, você está certinho. Se eu fosse você, eu separava. Se eu fosse você, eu pedia a conta. Se eu fosse você, eu mandava embora. Se eu fosse você, eu enfiava a mão na cara. Se fosse comigo, o negócio era mais embaixo. É isso que às vezes nós ouvimos, e o que o Senhor diz é assim: se você fosse eu, você perdoaria 10, 20, 50, 100 vezes. Às vezes nós estamos preocupados com o que as pessoas vão dizer. Se preocupe com o que o Senhor vai dizer de você. Sabe, ele tinha razão, mas ele se humilhou. E esta humildade contribuiu para a união daqueles irmãos. Repita comigo: sem iniciativa de ambas as partes, o muro permanece e a indiferença continua. Amém? Eu tive uma amiga que me ajudou bastante, que foi muito presente na minha vida, na vida da minha esposa, por muitos anos. Mas um dia aconteceu um fato e ela se levantou contra a minha casa, levantou contra a igreja, levantou contra a minha família e criou uma situação muito chata. E eu, como pastor, por algumas vezes me vi desejando o mal para ela. Que feio, hein, pastor? Verdade, estou abrindo meu coração. Como assim desejando o mal? Sabe aquele mal que você acha que não está desejando, mas você está? Esperando que aconteça alguma coisa com a pessoa para você falar: é Deus. Ainda põe Deus no meio. Sabe? Eu não estava sendo pastor, eu estava sendo um macumbeiro. Verdade. E desejar o mal para o outro, você está fazendo a vontade do diabo. Inconscientemente, até um dia, amado, que não demorou muito tempo, o Senhor disse assim: se você deseja perdão, você precisa perdoá-la. E perdoar é andar junto, não é fingir que esqueceu. Foi muito difícil. Tinha o orgulho, tinha a tal da razão, mas eu tenho razão, é ela que tem que vir a mim, pedir perdão para mim, para minha esposa, porque senão não vai dar certo, sabe, irmão? Até o momento que Deus foi tratando comigo, e verdadeiramente eu consegui perdoar de tirar do coração, perdoar de saber que se fizer mais uma vez, eu estou pronto para perdoar, e podemos andar juntos. E sabe quem foi o beneficiado? Eu.
o maior beneficiado. Porque isso me atrapalhava, eu não conseguia pregar sobre perdão. Eu não conseguia perdoar, mesmo inconscientemente, eu não conseguia ministrar sobre isso. Porque quando eu falava sobre isso, o Espírito Santo dizia: e você está pregando, você está ensinando, mas você não está vivendo. Ninguém precisa nos lembrar, Deus se encarrega disso. A pior coisa, amado, é quando você tem um bloqueio de querer fazer alguma coisa e você sabe que você é o único culpado por ser rebelde. Amém? E talvez você pense assim: poxa, mas tu é pastor e você está desse jeito. Antes de ser pastor, eu sou ser humano, que estou apto a qualquer seta do inimigo se eu não vigiar. Amém? É preciso, meu irmão, que haja um derramamento das lembranças do passado. Elas vão vir, óbvio que vai vir. Sabe, vai vir a mágoa, vai vir o ódio, vai vir os próprios direitos, como aconteceu com Esaú. Sabe, ele foi ofendido, mas ao invés de se vingar, ele preferiu a união. Assim também foi com Cristo. Jesus foi ofendido, cuspiram nele, bateram nele, surraram ele, colocaram na cabeça dele, sabe, uma coroa de espinho. Mas na hora que ele estava lá na cruz morrendo, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Amém? É difícil, não é? Você viu aquele caso nos Estados Unidos, daquela igreja de negros, que o rapaz foi lá e saiu matando todo mundo? Passou no jornal. O mais interessante dessa história não foi a chacina, mas foi os pais. Foram as pessoas daquela igreja que foi até o presídio daquele jovem condenado e disse: olha, você matou a minha filha, ela era linda, ela tinha um sonho pela frente. Uma queria ser bailarina, outra queria ser engenheira, enfim, cada um com seus sonhos. Você bloqueou o sonho delas, você nos feriu, mas nós não estamos aqui para te jogar pedra, nem para te amaldiçoar, porque nós sabemos para onde ela foi. Para onde os nossos filhos foram? Eles estavam na igreja, eles estavam libertos, cobertos pelo sangue de Jesus. E se Deus permitiu, quem somos nós para questionar? Nós viemos aqui para te perdoar, para que você tenha o direito de encontrar com esse Deus ao qual nós conhecemos. E o dia que você fechar os olhos, porque ele foi condenado à cadeira elétrica, você possa ter um encontro com Deus. Difícil, não é, irmão? Será que nós estamos preparados para alguém entrar na tua casa, roubar tudo que você tem, talvez estrupar a tua filha, a tua esposa, e você amarrado ficar olhando para tudo isso? É princípio do nosso coração desejar a morte e tentar se defender. Sabe que o Senhor nos livra desta prova, mas qual a condição de Deus para nós? Não amaldiçoa, abençoa, porque você será livre. Amém? Você será livre. Imagina o Rei dos Reis, cuspiram na cara dele, debocharam dele, sabe? Sabe, irmão, a iniciativa do perdão é a atitude mais nobre que um cristão busca, que é a restauração da sua comunhão com o seu próximo, consigo mesmo e com Deus. Perdão. Não tenha medo de usar essa palavra. Segundo, podemos restaurar uma comunhão através de uma verdadeira experiência com Deus. A experiência que eles tiveram foi um encontro de Jacó com Deus. A Bíblia diz que antes mesmo de Jacó ter o encontro com Esaú, ele teve um encontro com Deus primeiro. Ele teve um encontro com o Senhor onde a sua vida foi mudada. Onde ele diz: Senhor, hoje eu não tenho mais a alegria de fazer nada. Hoje eu não tenho a alegria de ganhar dinheiro. Eu não tenho a alegria de constituir filhos. Mas eu deixei algo lá atrás. Eu tinha, sabe, a alegria da comunhão com meu irmão. E eu quebrei. Eu quero que o Senhor me abençoe. E Deus então começou a mudar a história dele. Deus quer mudar a sua história, amado. Ele quer que você se fortaleça, que você, sabe, cria coragem, que você busca o conserto no seu relacionamento, porque se você desistir dele hoje, amanhã tem outro, ou tem outra na fila. Se você desiste do teu filho hoje, amanhã alguém vai adotá-lo. Se você desiste do teu sonho hoje, amanhã alguém pega esse sonho e vai ser feliz. Jacó não desistiu
de voltar atrás. A Bíblia diz que ele coloca sua esposa, as duas, na frente, e a sua serva, juntamente com os teus filhos. E durante o processo de chegar até o encontro com o teu irmão, ele se dobra por 7 vezes pedindo a misericórdia do Senhor. E quando ele viu o seu irmão vindo em direção dele correndo, ele imaginou, agora ele vai me matar. Mas ele já estava pronto até para isso. E sabe o que aconteceu? O seu irmão corre, dá um pulo, gruda no pescoço dele e dá um beijo e diz, meu irmão, quanta saudade eu estava de você. Não tem preço para isso. Às vezes nós ficamos chateados porque o nosso irmão nos traiu de alguma forma, que achamos que aquilo é traição, porque se levantou contra a gente. O meu amigo, quanto mais eu ajudei, sabe, quanto mais eu fiz, mais ele me apunhalou pelas costas. Sabe, irmão, a experiência com Deus que motivaram a Jacó foram 2. A primeira, Jacó se encontra com Deus no vale de Jaboque. Quando nós temos um encontro com Deus, não é para Ele passar a mão na nossa cabeça, mas é para Ele nos confrontar e dizer, você também errou. Quando um não quer, 2 não briga. Você pode tentar, se esse aqui levar a esportivo e começar a debochar e dar risada, sabe o que vai acontecer com esse aqui? Ele não vai aguentar, ele vai começar a rir também, falar, caramba, nós somos 2 bestas, né? Querendo brigar por uma coisa que não tem sentido. Mas quando é 2 leões querendo guerra, a morte. Amém, meu irmão? O segundo, Deus ele muda seu nome de Jacó para Israel. Jacó significa usurpador. Israel significa aquele que lutou com Deus. O Senhor quer que você luta com Ele. Não é uma luta braçal, mas que você luta contra o seu próprio interior, sabe? Se esmurrando, como diz Paulo, a sua própria carne, para que seja feita a vontade de Deus na tua vida. Porque você pode carregar a sua razão, dizendo, eu tenho razão. O que você prefere? Ter razão ou ser feliz? Ser feliz. E a razão? Razão que se exploda. Razão não me traz felicidade. Razão não paga minhas contas. Razão não muda a minha situação. Agora a felicidade sim me impulsiona a fazer o que é correto. E Saul não estava preocupado com a razão, ele estava preocupado, eu quero ser feliz, eu quero dar um abraço no meu irmão, eu quero conhecer os meus sobrinhos, eu quero conhecer minhas cunhadas, eu quero colocar em dia esses anos todos que o diabo nos roubou. Eu quero viver o melhor da terra, porque viver o melhor da terra é ter comunhão com o meu irmão. Você está entendendo? Olhe para a pessoa que está aí do seu lado, direito e o esquerdo, dá aquela olhada básica assim. Deixa eu te perguntar, você já precisou dessa pessoa que está aí do seu lado? Talvez não. Não é? Mas você sabe se você vai precisar amanhã? Essa pessoa que está aí do teu lado, de repente é meio amarrudinha, não é? Meia seca. Não te fala bom dia, só você que fala paz do Senhor. E ela às vezes só fala, Mas sabe por que Deus colocou ela aí hoje do teu lado? Para te dizer, não é só hoje, mas ela vai morar contigo eternamente na glória. Então trate de cuidar bem dela e ela cuidar bem de você. Porque lá no céu não vai ter contenda não, irmão. Amém? Sabe por que existe o prédio da igreja? Para que nós, como igreja, começamos então a fazer um test drive do que será lá na glória. Amém? Às vezes a pessoa que está do seu lado amanhã pode pisar no teu calo, fazer o quê? Às vezes ela se envolveu, se empolgou, entrou na conversa de alguém e começou a falar mal de você. Aí vem alguém tão santo, tão abençoado, que fez fofoca para você dizendo, olha, ela está fazendo isso. Tem gente assim? O que eu devo fazer com essa pessoa? Perdoá-lo. Você abre a mão assim, põe na cabeça e ora por ele.
Você achou que era para dar um tapão, né? Embora tem pessoas que você quer orar com imposição de mão fechada, mas é aberta. Amém? Impõe a mão aberta, não fechada. Sabe, irmão, as experiências de Jacó com Deus fizeram com que ele precisava ver, que era buscar a restauração com os irmãos. Se você ler a história de Jacó, só vou simplificar rapidinho. Ele trabalhou 7 anos por conta da esposa que ele amava. E ele sempre foi enganador. Ele sempre queria tirar vantagem, sabe? Sabe o jeitinho brasileiro? Infelizmente ele queria tirar vantagem em tudo. Só que para um enganador sempre tem outro pior do que ele, sim ou não? Às vezes o cara se acha o bandidão, tem outro mais bandido do que ele. Acha-se o mentiroso, tem outro mais mentiroso que ele. E Jacó encontrou seu sogro, que era só a graça. Aprendeu muito com ele. E aí ele trabalhou mais 7 anos, todo 14 anos, por conta da outra que ele gostava. Porque o sogro disse assim, não, a que você gosta é mais nova. E a tradição da época era quem tinha que casar primeiro era a mais velha. Então leva a mais velha. Trabalha mais uns anos de graça aí para mim, aí você pega a outra. E assim ele fez. Ele passou a vida inteira com a suposta bênção da primogenitura, trabalhando para os outros. Carregando, gerando um sentimento no teu coração, sabe? Uma divisão, ele e o seu irmão, achando que ele estava sendo feliz, e não era felicidade, porque a nossa felicidade não está em dinheiro, a nossa felicidade não está em prazeres da carne, a nossa felicidade não está, sabe, naquilo que você pega, que é palpável, mas com as pessoas ao qual você ama. Sabe, irmão? Situações de conflito, até mesmo de comunhões rompidas, nesta hora, o verdadeiro cristão procura o caminho da reconciliação e do perdão. Porque que céu que você quer ir com um coração fechado? Pastor, eu tenho razão. Deixa a razão de lado e vá ser feliz. E você só será feliz se você perdoar. O diabo é que fica lembrando das suas razões, dizendo, você tem razão, você é bobo, você está cedendo, ceda mesmo, quantas vezes precisar. Jesus entregou a sua própria vida, com toda a razão que ele tinha, mas ele não amaldiçoou. E ele disse, pai, eles não sabem o que fazem. O falso cristão, meu irmão, procura o caminho da contenda, da confusão, da desunião. Mas o cristão autêntico procura o caminho da paz. Amém? Terceiro, podemos restaurar uma comunhão rompida com atitudes concretas. Repita comigo, atitudes concretas. Gênesis 8,4 diz assim, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe-se-lhe o pescoço e o beijou, e choraram. Vamos dizer que no meio do caminho ele diz assim, agora que eu pego esse Jacozinho e vou dar um soco nele. Mas quando nós temos a atitude de ir ao encontro, Deus muda a história. Deus quer mudar a sua história. Aquele filho que dá trabalho, que às vezes você já disse assim, Senhor, eu oro para que ele se converta, mas se não converter, manda ele casar logo, sair de casa. Deus, converte meu marido, que é um cachaceiro, pilantra, vagabundo, sem vergonha, mulherengo. O Senhor diz, abençoa ele, porque ele é sua cara. Abençoa ela, porque ela é a tampa do seu caldeirão. É como uma luva, serviu certinho, é o seu número, então é quem você merece. Porque às vezes nós nos achamos que somos superiores, porque você tem algo que é melhor do que ele ou do que ela, mas algo nele ou nela te chamou a atenção no passado, sim ou não? Então tem algo de bom, sabe? Então pegue isso que é de bom e coloca em cima, isso que é de bom, coloca na parte mais alta, que toda vez que você olhar para essa pessoa, você vai ver aquilo de bom, o resto não interessa. Porque às vezes nós nos achamos superiores, mas nós temos mais má qualidade do que boa. Não é mesmo?
Sabe, esse seu amigo que você achou que ele não é mais o seu colega, não é apenas um conhecido, não é um xará, não é um parça, mas você chama ele de amigo. Amigo nós não temos muito, são poucos, sim ou não? Colegas tem bastante, mas amigos são poucos. Por quê? Porque são poucas pessoas que você se identifica, sim ou não? Que você confia. Mas este teu amigo é esse que por muitas vezes o inimigo quer colocar uma contenda. Ele nunca disse que ele era perfeito, mas você quis ser amigo dele, ser esposa dele, ser marido dela, amiga dela, e você não disse: olha, o dia que você fizer algo comigo, com isso que você tem de ruim, que está impregnado em você, nós terminamos o casamento, nós terminamos a amizade, nós terminamos a relação de pai e filho. Ninguém nunca disse isso, porque se disser, não tem início, porque ninguém é perfeito. Amém? As atitudes de Esaú, amados, foi uma atitude coerente, mas ele precisava que Jacó reconhecesse que também necessitava. Amém? O pai do filho pródigo deu provas e desejo de reconciliação. Imagine você que o filho sai de casa, gasta tudo que tem, perdeu tudo. Se fosse nos dias de hoje, tinha, gastado todo o dinheiro em drogas. Talvez estava lá na Cracolândia. E aí então ele lembra do pai. E ele resolve voltar para casa. Talvez muito de nós diria assim: agora você lembrou do seu pai, que seu pai existe? Agora você lembrou do teu amigo? Agora você lembrou do teu marido? Agora você lembrou da tua esposa? Agora você lembrou do teu irmão? Desse jeito? E aí então iria descascar o abacaxi. Sabe, irmão, a pessoa arrependida não precisa ouvir nada. Se ela chegou ao ponto de se arrepender, é porque ela já sofreu com a atitude que tomou. Amém? Vocês lembram aquele caso daquele pai que esqueceu um filho dentro do carro? Ele fazia todo dia o trajeto, deixava a criança na escola, deixava a esposa, e no final ele iria trabalhar. Naquele dia mudou a rota, fez ao contrário, deixou todo mundo e a criança iria por último. A criança dormiu, lembra desse caso? E aí então ele tranca o carro pelo jeito ficou na rua, sol quente, e a criança veio falecer. Foi julgado, e a juíza que julgou o caso dele, perguntaram para ela: a senhora não vai condená-lo? Ela disse não. A maior condenação dele foi o que ele fez, ainda que sem querer, com o próprio filho. Ele nunca vai esquecer isso. Não vai ser a cadeia que vai, dizer: olha, você foi irresponsável. Todos os dias, quando ele colocar a cabeça no travesseiro, ele ouvir um choro de uma criança, ele vai lembrar. O arrependimento, irmão, já é a nossa própria arma de ferida. Então não queira deixar a pessoa mais baixa do que ela já está, mais sofrida do que ela já está. Aprenda a fazer como Esaú, pula no pescoço, dá um beijo. Sabe por quê? Porque enquanto você está magoado, enquanto você está ferido com teu amigo, com teu pai, com tua mãe, com teu irmão, os dias estão passando e você poderia estar junto, vocês poderiam estar dando risada, porque quantas vezes vocês não deram risada junto? Quantas vezes vocês não estavam juntos, vocês não passearam junto, vocês fizeram coisas junto que era prazerosa e por conta dessa situação tudo acabou. Sabe quem está perdendo? É você. Eu às vezes discuto com a minha esposa, é muito difícil. Graças a Deus nós temos uma relação invejável. Não brigamos, porque nós temos um princípio. Aprendemos isso logo quando nós casamos, que a minha missão é fazê-la feliz. A missão dela é me fazer feliz. Se eu me preocupo em fazer a minha esposa feliz, em fazer alguém que eu amo feliz, essa é a minha preocupação, essa é a minha motivação, e a pessoa tem a mesma motivação, sabe o que vai acontecer? Eu nunca vou procurar deixá-la triste, e nem ela a mim.
Sabe, irmão, já tivemos alguns arranca-rabo no começo do relacionamento, por muitas vezes até por conta de filhos, mas passou. Hoje, quando nós falamos disso, nós falamos apenas como exemplo, porque não existe mágoa. A minha alegria é quando ela está bem, e ela a mesma coisa. Assim é com o amigo, com a amiga, com o pai, com a mãe, com o irmão. Porque a melhor coisa é você acordar de manhã e saber que você não é acusado de nada. Não acha que você está sendo trouxa, desculpa a expressão. Você está sendo bobo por perdoar. Outros diriam, imagina, se fosse comigo eu jamais faria. Graças a Deus que não é você igual a essa pessoa. Porque tu serás bem-aventurado por perdoar. O Senhor te pergunta, hoje você veio tomar ceia, como está seu coração? Você está em comunhão com o teu irmão? Você está com seu coração limpo? Sabe o que aconteceu com o pai do filho pródigo? Ele fez uma festa. Matou o melhor boi cevado, aquele que era mais gordo, fez aquele churrasco. Quando o filho chegou, ele disse assim, olha, coloque neles as melhores roupas, coloque um anel no seu dedo, que é anel de honra. Quando nós somos abençoados por Deus, quando nós perdoamos e somos perdoados, o Senhor nos dá honra. Sabe quem não perdoou? O irmão mais velho. Ele não perdoou. Ele chega para o pai e diz, nossa, o senhor nunca me deu nenhum cabrito para matar, para fazer um churrasco com meus amigos. Esse um aí chega, gastou tudo que tinha, perdeu tudo, e agora o senhor está fazendo essa festa? O senhor parece bobo. Está todo bobão aí, alegre que esse nóia chegou. O pai disse, filho, você tem de tudo. Tudo que eu tenho é seu. Você que nunca quis fazer nada com seus amigos. Em outras palavras, você é mal amado. Você é emburrado. Mas tudo que você tem, que eu tenho, é seu. Eu nunca disse que você não poderia. Mas seu irmão estava morto e agora ele reviveu. É motivo de você se alegrar, não ficar competindo. Sabe, irmão? Deus não acredita apenas em nossas palavras. Mas Deus, Ele observa as nossas atitudes. É muito fácil orar a Deus com palavras lindas, sabe? Dizer coisas que vêm do meu coração. Isso não move o coração de Deus. Mas a atitude, sim. E Deus, Ele tem orgulho de falar dos teus filhos. Se você ler o livro de Jó, tem um momento que o acusador sobe diante do Senhor, ele fala assim, você tem visto Satanás, você tem visto o meu servo Jó, homem íntegro? E começa, sabe, a bajular a Jó, a dizer as coisas maravilhosas a respeito de Jó. Se você tem um filho, alguém que você ama, é muito natural que você fale dessa pessoa. Sabe? João 4:20 diz assim, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Sabe, irmão, as atitudes falam mais do que palavras. Não adianta dizer, eu perdoei meu irmão, se as nossas atitudes não revelam a presença do perdão. Tem um texto que eu gosto muito de repeti-lo, que é a boca fala o que o coração está cheio. Você conversa com uma pessoa que está magoada com alguém, ela vai conversar, todo tipo de conversa, mas ela vai dar uma volta e vai voltar ali. Sabe? É igual um carro quando está com alguns probleminhas. Ele vai andar com você talvez até a próxima esquina, mas daqui a pouco o problema vai aparecer. E aquilo vai aumentando, 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 até a hora que vai te deixar na mão. A nossa boca fala que o coração está cheio. A Bíblia diz que nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Quem perdoa dá prova disso. Que perdoou e pronto. Não tem esse negócio, olha, eu te perdoo, mas nunca mais você fala comigo. Até te perdoo, mas não quero ver sua cara. Você perdoou? Imagina um pai falar isso para o filho. Ah, pastor, para o filho não. Mas se fosse meu amigo eu falaria. Porque eu não tenho só ele de amigo. Mas é com ele que está o sentimento de mágoa. Sim ou não?
Jesus na cruz, ele perdoou a atitude de Pedro, que o negou por 3 vezes, não é verdade? Mas foi só de Pedro, que era seu amigo? Não, ele disse: Pai, todos eles que estão me surrando, que estão me levando à morte, eu perdoo porque eles não sabem o que fazem. É fácil perdoar pessoas que a gente ama, o difícil é perdoar quem a gente não ama. Amém? Quem perdoa dá prova disso. Se a frieza e a indiferença permanece, não houve então uma reconciliação, um perdão real. O muro continua separando os corações, o sentimento das pessoas, mas em nome de Jesus, eu quero orar hoje e esse sentimento vai cair por terra. Amém, meu irmão? Deus quer te levar a um nível mais alto. Deus quer te levar a uma dimensão maior. 4º e último ponto. Podemos restaurar uma comunhão rompida quando o passado é colocado no esquecimento. 2 Coríntios 5,17 diz: E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já, e eis que se fizeram. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, sim ou não? No mundo espiritual é como ele pegasse todo aquele velho homem, refizesse, jogasse a forma fora, aquela que estava zoada, né? E fizesse uma nova. Por que eu vou trazer um sentimento ruim? Eu estou em Cristo, eu não consigo perdoar, mentira sua, mentira do diabo. Começa a liberar perdão, começa a dizer: Senhor, o fulano de tal que eu estou com o meu coração, sabe, a minha vontade é de estrangular, mas em nome de Jesus, não esqueça disso, eu libero o perdão. Aparentemente pode parecer uma coisa meio falsa, porque o teu coração não pede aquilo, mas palavras têm poder. E quando você começar a liberar, daqui mais uns dias, o começo da sua oração vai ser de um jeito, de coração apertado, e dias depois você vai estar realmente falando do coração. Sabe como é fácil perdoar? Alguém veio e deu um chute na minha canela. Se eu falar assim: esse infeliz fez isso porque ele quis, assim que eu tiver a oportunidade, eu vou dar uma bicuda na canela dele, que eu vou acabar com ele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: se eu parar e olhar e me colocar no lugar dele e dizer: coitado, às vezes ele é meio estabanado, errou, foi sem querer, não foi por querer. A primeira situação, eu apertei o coração, sim ou não? E a segunda? Eu liberei, eu já perdoei na hora do ato. Porque aquilo que você fala é aquilo que você vai viver. E Saul disse: eu vou te matar. Ainda que ele falasse da boca para fora. Ele vivia armado, ele era caçador. Essas palavras soou no ouvido de Jacó como: ele vai me assassinar. No mínimo ele vai me deixar aleijado. E aí o diabo se encarrega de colocar várias minhocas na nossa cabeça. Amém? Então ele resolveu, irmão, ir embora. Com certeza Saul talvez se arrependeu, mas ele não sabia onde o irmão estava. O irmão errou, mas ele também errou. Amém? Quem perdoa, esquece. E nós devemos dar prova disso. Eu tenho que chegar à pessoa e falar: meu irmão, eu te perdoo. E a condição de eu te perdoar é o seguinte: vamos passar uma borracha, vamos deletar o passado. E vamos continuar andando junto. Porque não foi porque você errou e pisou na bola comigo que você deixou de ser aquela pessoa que eu amo, aquele amigo que eu sempre gostei, sabe? Deixou de ser meu pai, deixou de ser meu filho, deixou de ser o meu primo. Você não deixou de ser e nem vai deixar de ser. Amém, amado? Você não aceita a atitude dele mediante ou dela, o que fez contigo, mas a pessoa que você conheceu, que você se apaixonou, o que você ama como amigo, ela continua sendo a mesma pessoa. Amém? A mesma pessoa. Ela pode estar passando por uma crise, sabe? Ela pode estar passando por um momento de crise de personalidade, mas ela vai voltar a ser aquilo que ela é, porque você a conheceu assim. Amém? Se uma pessoa não está em Cristo, então ela vive alimentando e ressuscitando o passado.
Mas Deus, o nosso Deus, Ele quer nos curar disso, transformar essa pessoa num projeto de Deus. Repita comigo: se conseguimos viver em plena comunhão com os nossos irmãos, viveremos em plena comunhão com Deus. Amém? Se eu estou disponível a isso, Deus está disponível a ter comunhão contigo. Amém? Porque senão nem o Pai Nosso nós podemos orar. Perdoa os meus pecados, as minhas dívidas, na mesma condição que eu perdoo. O Senhor fala: então está amarrado. Você está na roça, porque você não perdoa ninguém. Se eu te perdoar na mesma proporção que você perdoa, então você está lascado. Amém, irmão? Deus quer nos levar a uma vida abundante, que só quem vai experimentar isso é aquele que for capaz de gozar o perdão e a restauração e colocar os nossos relacionamentos em prática. Eu quero que você acompanhe no quadro uma ilustração. Nós estaremos lendo junto, amém? Pode colocar no quadro. Durante uma era glacial muito remota, quando parte do globo terrestre esteve coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos. Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começaram a se unir e juntar-se mais e mais. Assim cada um podia sentir o calor do corpo do outro, e todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente, aqueciam-se enfrentando por mais tempo aquele inverno tenebroso. Porém, vida ingrata, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhe forneciam mais calor, aquele calor vital, questão de vida ou morte. Afastaram-se feridos, magoados e sofridos. Dispersaram-se por não suportarem mais tempo os espinhos dos seus semelhantes. Doía muito, mas essa não foi a solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer congelados. Os que não morreram voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com preocupação, de tal forma que unidos, cada qual conservava uma certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviver sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar danos recíprocos. Assim, suportaram-se resistindo à longa era glacial. Sobreviveram. Moral da história. Essa história nos ensina algumas coisas, que precisamos nos unir e respeitar as nossas diferenças. Precisamos entender que todos nós somos diferentes. Temos defeitos, fraquezas, e por isso precisamos de mais misericórdia de Deus para suportarmos aos nossos irmãos em amor. Alguém já disse: é fácil trocar as palavras, difícil é interpretar o silêncio. É fácil caminhar lado a lado, difícil é saber como se encontrar. É fácil beijar o rosto, difícil é chegar ao coração. É fácil apertar as mãos, difícil é reter o seu calor. Efésios 4, versículo 1. Andei de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Imagine, irmãos, que quem se moveu a ajudar aqueles animais foram os porcos-espinhos. Olha quem! Mas eles têm uma temperatura muito elevada. E que aqueles espinhos tão somente estão lá, não é para judiar de ninguém, mas é uma forma de defesa. Às vezes nós olhamos para as pessoas a quem amamos, a atitude delas, e dizemos assim: olha, você me feriu com a sua atitude, com o teu olhar, com a tua palavra dura, grossa, o seu modo de ser. Alguns animais acharam melhor se afastar, disse: não suporto tanto espinho. Quando a gente menos espera, eles se arrepiam e esses espinhos nos ferem, então vamos nos afastar que é melhor.
Sabe o que aconteceu com eles? Morreram congelados. Bom se fosse uma manada de animais, todos iguais. Eu acredito que um porco-espinho não feria o outro, porque eles são iguais. Mas aqueles que não tinham espinho acabaram se ferindo. Talvez você tenha sido ferido por alguém. Mas saiba que você fez amizade com um porco-espinho. Amém? Você fez amizade com um macaco. Você detesta a banana, mas ele adora. Você não gosta de andar trepado nas árvores, mas ele acha isso o máximo. Você fez amizade com o hipopótamo. Você é todo limpinho, fica se lambendo como o leão, mas o hipopótamo adora fazer cocô na água. E o rabinho dele, pequenininho, fica rodando, jogando merda para tudo quanto é lado. É horrível, mas ele é assim. Amém? Você fez amizade com o leão e quando ele está com fome, ele quer comer o amigo. Mas é alguém que te faz feliz. Ainda que seja o hipopótamo. Deve ser difícil, né? O frio danado, você está do lado do hipopótamo, ele acha o máximo. Já viu o tamanho do rabo do hipopótamo? Pequenininho, né? Ele é todo grandão, pesa toneladas e é tortinho. E parece um ventilador. Eu não vou entrar em detalhes, mas só para que você entenda. Todo animal sabe se limpar. O cachorro, ele tem, né, o seu órgão lá, né? Ele é de uma forma que não fica sujo. Os outros animais também não. Mas o hipopótamo, o tamanho dele é muito grande. Deus faz as coisas corretas. Deu a estratégia para ele. Mas por isso, meu irmão, que ter amizade com o hipopótamo tem o seu preço. Mas de alguma maneira ele deve ser legal pra caramba, não é? Talvez você tenha amigos hipopótamos, macacos, leões, águias. Amém? Pergunta a pessoa que está do seu lado, se não é hipopótamo não. Mas pode ser um porco-espinho, sim ou não? Às vezes nos fere. O que é melhor? Estar do lado do hipopótamo ou do lado do porco-espinho? A ponta do espinho, do porco-espinho, quando ele é perfurado, somente o ser humano, todo ser vivente, o ser humano de uma maneira maior, ele não é como um espinho de rosa que fura e o local fica dolorido, ele causa inflamação. E o momento que é furado, aquilo dói por horas, como se tivesse acabado de furar. É terrível a dor. Mas preste atenção. De repente o teu amigo, o teu marido, a tua esposa, o teu filho, o teu pai, a tua mãe, lhe causou dor exatamente como o porco-espinho. Às vezes nós suportamos. Às vezes é preciso causar um pouco de distância para que não se fira tanto, sabe? Que isso não venha te machucar tanto. Mas a companhia é melhor do que a dor. Quando eu tinha acho que 13 anos, acho que não tinha isso, devia ter menos, eu vi uma pessoa tomando pinga. Eu não sei o nome daquela pinga, mas ela era meio amarela. Jogou um pouco no balcão, eu fiquei olhando aquilo, ele falou, você quer? Eu falei assim, eu não. Eu falei, experimenta. Eu falei, deixa só um pouquinho no copo, só para me experimentar. Curiosidade. Meu pai bebia, mas se a gente fosse tomar, ele dava um peteleco. Mas criança acabava tendo a curiosidade. Ele falou, essa é da boa. Deve ser gostosa, né? Porque é da boa. E aí ficou aquele pouquinho. Ele falou, só que vira de uma vez. Quando eu virei, irmão,
coisa ruim. Desceu queimando, ardendo tudo, sabe? E tem gente que no começo arde, tem gente que no começo acha ruim, mas passa a vida inteira tomando aquilo. Às vezes você tem um amigo, um parente, sabe, alguém que você gosta, que é igual a cachaça. Às vezes desce queimando, mas você já acostumou. Deve ser ruim para outros, mas olha pelo lado bom, sabe? O porco-espinho, ele machuca, mas o bichinho até que é bonitinho, não é? Você já viu um? Engraçadinho. Você só não pode encostar muito nele, porque se ele soltar o espinho, fere. Todos nós somos porcos-espinhos. Você sabe ferir na hora que você quer. Você sabe machucar na hora que você quer. Só que nós sempre olhamos e dizemos que o espinho do vizinho é mais doído. O espinho do marido é pior do que o seu. As palavras dele são mais ofensivas do que a sua. As palavras dela é pior do que a sua. Somos todos porcos espinhos. Amém? Mas o Senhor te ama e deseja que você tenha um coração que ama, que perdoa e que seja abençoador. Aplauda o Senhor, querido.